Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos e amados paroquianos, de São Caetano, amados internautas, meus ex-paroquianos, meus amigos, meus irmãos, em Cristo, no batismo e no Senhor. Como é lindo o sacerdócio, como é sublime o ministério sacerdotal. A primeira noite do trigo eu falava sobre a vocação que nasce no seio da família. Ontem, a vocação que também é fruto da vida de oração. Sem oração não tem consistência a vocação. Hoje, nós meditaremos nessa terceira noite deste trigo vocacional que a oração nasce da igreja, do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Portanto, a missa votiva, a nosso Senhor Jesus Cristo, sacerdote sumo e eterno, é para falar da sublimidade, da grandeza, da singeleza que é o sacramento da ordem. Que eu tive a felicidade, sem mérito algum de minha parte, de receber, por graça infinita de Deus, por misericórdia infinita de Deus, de receber este sacramento que transformou minha vida de um homem pecador, de um homem comum a todos os comuns mortais, em sacerdote do Altíssimo. De modo que, antes de ser uma glória, é um serviço. Antes de ser uma vantagem, é uma cruz. Antes de ser uma alegria temporal do mundo que passa, é uma alegria celestial do céu. Como ele mesmo disse no Evangelho de hoje: comereis a ceia que se realizará no reino de Deus. E esta ceia que nós celebramos hoje, meus amados, é uma antecipação daquela ceia eterna que nós participaremos um dia, quando partirmos desta vida para o Pai. E para que esta vida fosse alimentada pela graça do Senhor, para que esta vida tivesse a presença do Senhor, para que esta vida conhecesse a luz do Senhor, o bem do Senhor e o caminho do céu, Ele desejou, criou e instituiu o santo sacramento da ordem, do ministério sacerdotal, dos sacerdotes, que Ele desejou e fez deste sacerdócio a sua alegria, o seu amor. Como diz São João Maria Vianney, que o sacerdócio é a alegria do coração de Jesus. Eu não poderia terminar esse treino hoje, louvando a nosso Senhor Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, para agradecer a Ele o dom que Ele me concedeu há 22 anos. Celebrarei amanhã com muita solenidade, júbilo e alegria. Diz a teologia sacramental do ministério sacerdotal da ordem, e o próprio Evangelho literalmente é tão claro: não fostes vós que me escolhistes, mas foi eu que vos escolhi. Guarde bem no coração esta palavra, meu filho espiritual Bruno, Caetano de Deus também, que faz esse discernimento, e tantos outros que podem me escutar, que são vocacionados. Não fostes vós que me escolhistes, mas fui eu que vos escolhi. E se nosso Senhor escolhe a nós, não é porque nós tenhamos feito tudo para tal. Não, ninguém tem. Ninguém é merecido, ninguém é digno de ser sacerdote dele. Mas
Nosso Senhor nem sempre escolhe os melhores, os mais capacitados, os mais santos, os mais perfeitos. Não. Esta é uma lógica do julgamento humano, do credo humano, naquilo que o povo deseja, naturalmente, que é um sacerdote santo. Mas nosso Senhor escolheu o que Ele quis. No entanto, há sempre uma verdade que nós devemos conhecer. Quem Ele escolheu, Ele capacitou. Sem sombra de dúvida, eu experimentei isso na minha vida, porque eu não teria as necessidades, as capacidades necessárias, essenciais, indispensáveis para ser um sacerdote. Estava lá no meu cantinho, com os meus familiares, aqui bem perto de vocês. Nós fazemos divisa. A minha comunidade faz divisa com São Caetano. Divisa geográfica, literalmente, né? Tem a comunidade da Moura, da Poça, para a Poça ali da São Caetano, depois já é Caruaru. Então, estava lá, cuidando da agenda do lar, aprendendo os mistérios da fé, da família, sendo artesão lá na Moura, voltando lá, e tocou no meu coração. Você vai modelar agora não mais o lar, mas as pessoas que devem guardar pela fé, pela oração, pelas celebrações, pela exaltação. É assim que ele me escolheu. E eu me assustei, como todo jovem se assusta. Quem tem resposta própria? Não é assim, eu estou dormindo e a mãe vai soltar. Não. A vida vai mostrando, Deus vai confirmando, o coração vai se revelando, os olhos vão se encantando e você vai encontrando prazer tão somente nas coisas de Deus. E nada mais engana. E nada mais preenche os seus olhos, nada mais favorece a sua vida e a sua realização pessoal, vai se dando à medida que você se aproxima de Cristo, de sua igreja, no altar, uma vida de oração, de devoção e de piedade com Nossa Senhora, com os santos. É verdade, Ele capacita quem Ele escolhe, porque se fosse com os meus próprios méritos ou por minhas meras capacidades humanas, eu não seria um padre à altura do que o povo merece, que Nosso Senhor merece, que a sua igreja merece, e com todos os meus defeitos e limites, fragilidades humanas, Ele me escolheu. Isso é você que eu quero também. Venha, diga sim, e o resto é comigo. E assim se deu. Eu disse sim. Deus foi promovendo, fazendo acontecer tudo. Eu não tenho sombra de dúvidas que esta verdade que testemunho, ela é uma ação divina de Deus na nossa vida. Costumo sempre recordar São Paulo, que falando sobre esta realidade, ele disse que nós somos como que vasos de barro e de barro em pedra. Meus pais são artesãos, eu sou também. Somos como barros de vaso frágeis, muito frágil barro de vaso, mas ao mesmo tempo carrega um tesouro precioso. Isso e essa figura de linguagem tem um outro significado também que talvez você não entenda, mas só que eu permito em agir, entende que à medida que o barro é fraco e que se cair, ele pode se espedaçar, ao mesmo tempo ele é muito forte para resistir a tudo o que é ventania, tempestade e água, também fogo. Para o barro, quando ele está contando, mas depois que ele é queimado, ele é 8 horas de fogo, recebendo fogo alto grau, e ele suporta tudo aquilo, não se derrete com o fogo. Também pode colocar água à vontade que não vai se derreter depois de queimar. Então é uma dupla compreensão da fortaleza e da fragilidade. Isso explica muito o sacerdote. Somos
por eleição dele, não por opção nossa. Depois a palavra que nos foi proclamada nesta missa, motivo a nosso Senhor Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, a leitura que nos foi proclamada na carta aos Hebreus, que fala desse mistério da redenção do nosso Senhor. Com uma única oferenda, levou à perfeição definitiva o que ele santifica. Esses dias eu estava imaginando quantos dias tem um ano multiplicado por 22. Quantos dias tem 22 anos? Quantas missas eu celebrei? Tem dias mais de 1, 2, 3, às vezes até 4. Em tempos iniciais, em que atrasados, em 3 convidados, cheguei a celebrar 5, 6. Se multiplicasse tudo isso, daria um tanto de missas, de dias celebrados. Mas todas elas, cada uma delas, e esta que eu estou a celebrar, e a que eu celebrarei amanhã, e até o dia que eu estiver vivo poder celebrar, todas elas serão uma única missa, aquela do altar, aquela do Calvário, que se atualiza no altar, e é um mistério tão sublime. Todas as missas não se somam matematicamente, elas são o único sacrifício redentor de Jesus, que todas elas atualizam para nós, transformando em graça e bênção. O sacerdote foi ordenado para celebrar, para santificar o povo, com a celebração, com a oração, com o serviço e com a presença dele, sendo uma presença de Jesus no meio do povo. Por isso a carta dos Hebreus vai dizer que o Padre é tirado do meio do povo para servir o povo naquilo que se refere a Deus, não naquilo que se refere à economia, tampouco à política, ou tampouco às ciências humanas e exatas, que embora sejam importantes para servir melhor, mas não se restringem em si a elas. O ministério sacerdotal é referente às coisas que dizem respeito ao céu, a Deus. A vida do Pai é para ajudar as pessoas a ir para o céu, a ir para Deus. E eu fico a me perguntar e a me avaliar, e ao longo desses 22 anos, sempre neste período de trilho de oração pessoal, eu peço perdão a nosso Senhor quando alguma atitude minha não fez levar as pessoas para o céu. Mas louvo, agradeço e bendigo quando todas as todas elas quiseram levar as pessoas para Deus. E é este o presente do Padre César de sua ordenação amanhã. A alegria de poder dizer muito obrigado ao Senhor por mais um ano de serviço, por mais um ano que nos fortalece, que nos aproxima e que nos favorece para assim fazermos de tudo a nossa vontade, como diz o Salmo. Então, porque eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Todos irmãos, se não fosse esse prazer, nós não suportaríamos ser pais. Se não fosse esse prazer, nós não nos realizaríamos e não valeria a pena, e não teria sentido. É tão triste quando o irmão deixa o sacerdócio. O padre Stephen Dorn, do movimento sacerdotal baiano que eu pertenço, ele criou esse movimento de Nossa Senhora, dos filhos prediletos, para rezar por aqueles padres que deixam o sacerdócio. Sem sombra de dúvida, isso só acontece tão somente quando, lamentavelmente, na fragilidade humana, o sacerdote perde o prazer de fazer a vontade de Deus. Por favor, rezem sempre por cada sacerdote, rezem muito por todos os sacerdotes, para que eles nunca percam o prazer de serem sacerdotes. Ao longo desses 22 anos, claro que eu também sofri muito, também apanhei muito, também fui injustiçado muito, também padeci muito. E digo isso não para
bancar o vitimismo, o pobrecinho, coitado, que sofre tanto. Não, mas para ser realista com a minha história e com a minha fé, com a minha caminhada, tenho clareza e ciência de tudo, Deus mais ainda, vocês nem sempre, porque vocês só veem o Padre aqui no altar, bonitinho, celebrando, organizadozinho, né? Com os parabéns dignos para Nosso Senhor, para Ele, mas por trás daquele altar, de uma caminhada sacerdotal, tem muita cruz, tem muito peso, tem muita incompreensão, tem muita injustiça, tem muito sofrimento, mas ele sofre com amor e por amor aquele prazer de estar fazendo a vontade de Deus. É somente isso que dá sentido. Não são o reconhecimento dos fiéis, das ovelhas, dos irmãos presbíteros, dos bispos, do Papa, da Igreja. Tudo isso é importante, favorece o ego e quem não gosta de ser reconhecido por que faz. Seria normal não ser, né? Mas nem diz e assegura isso. Não é isto que traz a realização sacerdotal. É tão somente o prazer de fazer com amor a vontade de Deus. Eu testemunho para vocês com muita leveza e humildade e serenidade, em meio às tempestades, às angústias e os espinhos comuns ao ministério, que é natural de Deus, e graças a Deus que é assim, porque tudo é para a glória dele. Mas se não fosse esse prazer, não teria sentido. Então, quando o sacerdote deixa o ministério, perder o prazer, ao invés de você criticar, acusar ou condenar, pergunte: você rezou para que ele tivesse sempre esse temor, sempre esse amor missionário, sempre essa alegria de servir e de viver? Nós vivemos num mundo em que ser padre, porque é muito mais desafiador e também sofredor do que antigamente. Antigamente o respeito era maior, a obediência era maior, a comunhão era maior, tudo era mais favorável. Hoje, o mundo cibernético, muito cruel, muito covarde, muito traiçoeiro, porque quem sabe quem está por trás dele, né? O mundo cibernético, as exigências desse mundo sem Deus, o mundo com a verdade vista, indiferentismo, perseguição religiosa, tudo isso dificulta e pesa. Mas, se não fosse a força da oração e a certeza de que Deus está conosco, de que Ele nos consola, nos conforta e nos revigora, aí tudo vale a pena. Aí tudo tem um sentido. Então, eu abro o coração e partilho com vocês tudo isso para dizer que sou um padre feliz há 22 anos de isso, agora com mais maturidade, com mais amadurecimento, porque todo sofrimento amadurece a gente, né? Claro que eu não sou mais o mesmo padre com quando eu cheguei em Riacho das Almas, com apenas 28 anos de idade, todo aquele vigor, todo aquele desejo de servir e de amar. Vai passando, a gente, o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai sentindo também o peso da cruz que pesa no corpo, que pesa no físico, mas a gente vai sempre dizendo: Senhor, fica conosco, porque nós somos muito cobrados, todos os lados, somos muito cobrados e menos amados. Não que eu seja uma pessoa que me sinta uma pessoa mal amada, não. Deus me livre da desgraça de não se sentir amado. Me sinto amado por Deus, me sinto amado pelos paroquianos, me sinto amado pela igreja, me sinto amado por Nossa Senhora. Mas é uma grande verdade e é fato, nós somos mais cobrados do que amados. Isso às vezes dói, isso às vezes pesa. Principalmente quando diante da solidão e diante dos sofrimentos que é comum a vida do Padre, ele nem sempre tem algo se refugiar, senão em Deus e na sua vida orante. Por exemplo, o Padre escuta todo mundo,
O Padre compreende todo mundo, mas nas suas adversidades, compreende. O Padre serve a todos e não precisa ser servido, porque o Cristo, bom pastor, não veio para ser servido, mas para servir, é verdade. Mas essa especial, humanamente falando, afetivamente falando, na liberdade que ele tem de viver a sua vida sem batalha, se dá quando ele encontra na comunidade pessoas sabias, capazes de ser presença fraterna. Tantas mães que nós encontramos, de tantos pais, de tantos irmãos, de tantos filhos. É assim que é a vida do Pai. E eu quero agradecer mais uma vez a nosso Senhor e partilhando tudo isso eu desejo ser para estes jovens que estão aqui, que estão em outros lugares e que me escutam. Não tenham medo, não se sintam inseguros, não tenham medo de dizer sim, porque quem ensina a nosso Senhor, ele se encarrega de encorajar, capacitar, conduzir e proteger. É tão confortante diante de tudo isso, quando eu falo das incompreensões humanas, às vezes também da instituição, às vezes também do peso de uma paróquia, às vezes também da falta de fraternidade, às vezes também falta de fraternidade sacerdotal, tantas coisas. Mas escutar Jesus dizer: eu tenho ciúme dos meus eleitos, ai de quem tocar um dos meus escolhidos. A própria vida responde e a própria vida dá as respostas. São esses sentimentos de mistura, de altos e baixos, de trevas e luz, de flores e espinhos, mas que faz o sacerdócio um lindo jardim de flores para nosso Senhor e para a sua igreja. E para que ninguém fique com trauma algum e nem angústia alguma, vale o Evangelho que ele terminou dizendo no final do